galera do Pode Entrar, feliz ano novo para você que está assistindo a gente. Nós voltando com o nosso primeiro programa do ano e hoje comigo convidada mais que especial, porque ela é educadora, escritora e minha madrinha. Desculpa. Obrigado por ter aceitado vir gravar com a gente. Débora Bianca Xavier Carreira. Eu que agradeço a oportunidade. Eu estava louca para esse dia chegar, né? E estou muito feliz de estar aqui compartilhando as minhas experiências com vocês. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre livros, em específico uma literatura mais direcionada ao público infantil. Infantil, exatamente. Primeiro, de onde surgiu a paixão pelos livros e essa ideia de escrever histórias infantis? Ou você caiu de paraquedas? Não. Essa história começou quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, né? Foi ontem. Foi ontem, porque agora eu tenho 52, né? Então, eu gostava muito de escrever, aquela coisa de menina mesmo. Isso é verdade, porque ela sempre incentivou a gente a escrever, tanto é que a gente se correspondia por carta. Eu gostava de escrever cartas, diários, poemas. Tinha que antigamente as meninas tinham, né? Essa coisa, o diário era fechadinho, com cadeado, ninguém podia ver e tudo. E eu gostava muito de escrever. E eu estudava numa escola chamada Pio XII, lá em Brasília. E eu já tinha traçado um futuro para mim como escritora e jornalista. Eu queria ser escritora e jornalista. Aí eu comecei a levar um pouquinho mais a sério, porque os meus amigos, eles gostavam das coisas que eu escrevia. Eu gostava de escrever crônicas. E aí, quando eu chegava na escola, chegava mais cedo, e os meus amigos, e aí, o que você escreveu hoje? Porque eu sempre fui um pouco fora da caixinha, né? Sempre fui aquela gordinha que usava óculos e tal, né? Mas como eles gostavam das coisas que eu escrevia, eu era bem aceita no grupo, porque todo adolescente quer ser aceito no seu grupo, quer fazer parte, né? Pertencer àquele grupo. E aí as pessoas já ficavam esperando e queriam ouvir o que eu tinha escrito. Aí eu comecei a gostar e fui mostrar para uma professora minha. O nome dessa professora era Isis Borges, eu não sei se ela está viva hoje ainda. E aí ela virou para mim e falou que era para eu deixar esse negócio de escrever de lado. Que eu era muito ruim, que isso não era para mim e que aquelas coisas que eu estava escrevendo, eu estava copiando de algum lugar. Que na verdade eu nunca fiz isso. E aquilo me deixou muito triste, porque há 30 anos ninguém falava em direitos da infância, ninguém falava em você constranger menores, ninguém falava nisso, o professor sempre tinha razão. E eu fiz outra tentativa, né? Levei tudo para essa professora e ela falou a mesma coisa, falou na frente dos meus amigos de sala, inclusive. E eu fiquei muito triste, muito chateada, mas guardei isso comigo durante muito tempo. E aí eu peguei e decidi ser professora. Falei, bom, já que eu não posso ser escritora, que eu não levo jeito para isso mesmo, eu vou ser alfabetizadora e vou ensinar as pessoas a escrever e a produzir textos para a vida delas, né? E foi isso que eu fiz também, fui muito feliz na minha profissão. Quantos anos dando aula, né? 32 anos. 32 anos. Você ainda dá aula hoje? Não, hoje não. Hoje eu estou aposentada. E aí, quando eu estava já no finalzinho da minha carreira, eu tive uma turma muito difícil. Uma turma muito difícil. E eu não estava conseguindo alfabetizar essa turma. Aí eu tinha uma mala velha no canto da sala dos professores e eu decidi encher essa mala de coisas.
Coloquei um passarinho, um banquinho, coloquei uns potes de tinta, um monte de coisa que eu fui achando e fui colocando. E levei essa mala para dentro da sala de aula, e ali eu mostrei, eu precisava de palavras que me ajudassem na alfabetização daquelas crianças. Palavras com NH, palavras com SS. E aí surgiu a primeira história, que foi a Mala Mágica da Filó. Aí surgiu a Mala Mágica da Filó. A Mala Mágica da Filó. Com esse livro, eu consegui alfabetizar as crianças muito rápido. E aí nós montamos a mala, né? E fizemos uma pecinha de teatro, apresentamos. E nessa mesma época, eu estava fazendo um curso na Biblioteca Nacional de Brasília sobre editoração de livros. E eu não entendia nada, até hoje eu não entendo muito bem ainda. E eu montei o livro e mandei para várias editoras. 3 editoras responderam. Uma de Portugal, uma de Brasília e uma aqui de São Paulo. Eu fiquei com a de Brasília. A de Portugal, eu participei de uma coletânea, porque não tinha como publicar um livro em Portugal. E São Paulo era inviável para mim, porque era muito longe. E aí surgiu a Mala Mágica da Filó. Que foi o primeiro livro. Foi o primeiro livro. Depois com o primeiro livro, que foi um livro assim que eu fiz muito pela minha experiência, por ensaio e erro. Depois a própria editora e as escolas ficaram me cobrando outro livro. Aí veio Por Dentro da Mala da Filó, que é um livro que já foi mais pensado, um pouquinho mais pensado. Teve uma pessoa que fez as ilustrações, né? Porque o primeiro, as ilustrações são suas. São minhas mesmo. Eu fiz esse livro pensando também nas crianças especiais. E aí o ficheiro tava cheio e a gente volta do meio assim mesmo. Esse negócio de ficheiro é ótimo, né? Aí você estava falando que você começou a fazer um curso de editoração. Isso. Aí enviei para as editoras e fiquei com a Libre Editorial, que é uma editora de Brasília, porque eu achei mais viável, mais próximo para mim, por eu não ter muita experiência nesse ramo. E eu tentei também criar uma história, no caso da Mala Mágica da Filó, uma história que não tivesse estereótipos e que a criança fosse o grande personagem dessa história. Porque a Filó é um personagem enigmático, ela não tem um formato físico, a criança cria, ela imagina, e ao final a criança cria sua própria mala mágica. Porque o objetivo dessa história é resgatar a bondade como essência no ser humano, que eu acredito que ela exista, né? E o que é essa bondade, na verdade? São as coisas que eu carrego na minha mala. Ela pode ser uma mala física ou pode ser na minha mala, o meu interior. Então a Mala Mágica da Filó, ele é um livro que ele tem sido trabalhado não só com crianças, mas com adultos também. Até em reuniões de RH ele é utilizado, com dinâmicas, para a pessoa colocar o que ela traz dentro dela que a incomoda, o que ela traz dentro dela, por exemplo, que ela pode oferecer para aquela equipe naquele momento, que vai ajudar aquela equipe, né? De uma maneira muito pedagógica, lógico, né? Sim. Mas ele tem sido usado também nesse cenário, que eu não esperava. Mas é um livro muito bem aceito. Porque geralmente você não vai imaginar que um livro, uma literatura infantil vai chegar... Tem gente que compra o livro e fala, eu vou usar esse livro para usar lá na minha empresa. Eu vou usar esse livro lá na reunião do meu condomínio. Eu vou usar esse livro lá na reunião da minha família, né? Então, porque dá para usar, porque a mala mágica, na verdade, é aquilo que eu trago dentro de mim, né? Aquilo que eu tenho dentro de mim, que eu tenho para oferecer para o outro. É legal que nos seus livros você tem essa preocupação em trabalhar os valores, né? Valores. Nenhum dos livros que eu escrevi, até a minha prima Patrícia começou a ler, né? A sua mãe. E ela falou, poxa, mas não tem final, não tem assim um final, né?
Não, não tem final. Não tem final. Nenhum dos meus livros tem um final pronto, tem um personagem pronto, tem alguma coisa pronta. Porque o final quem faz... Todas as histórias você vai interagir. Você vai criar, você vai pensar, você vai voar junto com a história. Porque nós precisamos ser assim. Nosso mundo está precisando de pessoas assim. Nós precisamos ser criativos, nós precisamos imaginar, nós precisamos mudar a realidade que está aí. Se eu entregar uma história pronta, vai ser legal, vai ser divertido. Talvez para um professor dê mais trabalho ele trabalhar uma história que não esteja tão pronta, mas para o aluno vai ser mais satisfatório, mais gratificante, né? Nesse segundo livro aqui, é a história do Teobaldo, que o Teobaldo é um menino curioso. Ele foi bisbilhotar a mala mágica da Filó porque ele achava que aquela mala ali não tinha nada a ver. Uma mala cheia de quinquilharias que não serviam para nada. E ele cai dentro da mala. Quando ele cai dentro da mala, ele encontra um labirinto colorido e encontra uma lógica que é uma guia, né? E em cada cor, né? Em cada cor desse labirinto ele vai aprender coisas diferentes. Também por ser professora, eu procurei fazer uma coisa que fosse pedagógico, assim, dividido por cores, por setores, para poder ajudar o professor também e a criança a entender os aspectos da história. Ele sabe, ele foi parar na cor amarela lá dentro da mala e ele descobriu que no amarelo ele precisa aprender a usar bem as mãos. Ele foi parar no azul para descobrir que ele tem que escolher bem os caminhos para a vida dele. Ele tem que fazer boas escolhas. Mais uma vez você traz à tona a questão dos valores. Os valores, sempre os valores. E aí depois vem o Venceslau, pode falar do Venceslau? Pode. O Venceslau é um livro que eu procurei trabalhar nesse livro o estímulo à criatividade e à imaginação. Porque infelizmente nós estamos vivendo num mundo com muita tecnologia, isso é uma coisa maravilhosa, que eu amo tecnologia. Eu ia perguntar isso para você, porque eu pensava que a questão tecnologia atrapalhasse a questão do você incentivar as crianças de repente ao hábito da leitura. Não atrapalha. O livro é algo mais, a tecnologia é algo mais. Os dois se agregam, os dois se ajudam, né? Como eu estava conversando antes com você, eu tenho muita vontade de fazer agora o e-book e o audiolivro, por causa das pessoas cegas que podem ouvir e outros tipos também de deficiências, em que a mãe, por exemplo, pode colocar um livro para ouvir no pendrive ou em algum outro lugar. É você usando a tecnologia. Usando a tecnologia. Agora, lógico que o fato da criança ter o livro em mãos, um livro colorido, um livro chamativo, isso ajuda muito. E geralmente ela vai pedir para a mãe contar aquela história várias vezes, ou ela vai ler várias vezes, como se fosse um filme, como que ela gosta e pede para assistir várias vezes, como se fosse a roupa preferida, que ela quer usar sempre a mesma roupa, como se fosse aquele doce gostoso, que ela quer comer sempre o mesmo doce também, porque ela gosta. A criança sabe o que é bom para ela. E eu se acho ela gostar que o papel do livro, na mão estimula muito mais. Estimula o colorido, o desenho. Eu tomo muito cuidado quando eu vou escolher um ilustrador, para não fazer assim uma ilustração também muito óbvia, para essa ilustração também estimular a criatividade, a imaginação da criança, né? E o Venceslau, ele é um personagem negro de propósito. Eu criei o personagem negro devido ao grande número de racismo, de casos de racismo que nós temos vivenciado, que o racismo existe.
mas ele não é um livro que aborda o tema racismo. A gente chama isso de racismo, é um trabalho falando sobre racismo de forma implícita, não é explícito. Porque se você for observar a maioria dos livros, os personagens principais não são negros. Deixa eu mostrar mais de perto. Né? E eu ganhei os livros dela agora no Natal. E aí ontem eu fui começar a ler, inclusive eu comecei a ler, o Fernando apagou no sofá, porque você começa a ler a história, você fica envolvido e você só quer parar quando você chega no fim da história, no fim entre aspas, porque ela falou que não tem fim, mas realmente em momento algum fica explícito a questão preconceito ou racismo na história. É um racismo implícito, porque eu tive uma mãe na Feira do Livro de Brasília que ela olhou o livro e começou a chorar e me deu um abraço. Como eu falei pra vocês, são vários casos, né? E ela falou assim, mãe, falou assim, professora, eu vou levar esse livro pro meu filho, porque ele não vai acreditar que tem um personagem negro, um livro que o personagem é negro e é igual a ele, né? Então, assim, eu vivo isso também na minha vida, eu não podia deixar isso de fora, né? Eu acho que a gente falar que não existe preconceito no Brasil é uma grande balela, né? Uma grande balela mesmo. Não só nesse sentido, mas em outros também. Então, por isso, eu fiz o Venceslau com o cabelo bem enroladinho. E fiz ele bem feliz, bem alegre, bem brincalhão. Aquele menino mesmo que vai brincar até não aguentar mais, né? Que vai dormir, né? Que gosta. E ele acaba viajando num fio mágico. E esse fio mágico leva ele para conhecer várias cidades, vários lugares. No final, ele descobre que ele viajou no fio da imaginação e convida a criança para viajar com ele. Sensacional, né? Aí a última pergunta é, e você quer viajar também? Geralmente quando eu conto para a criança, eles olham, eu quero viajar também, eu quero viajar. Então eles criam lugares que eles gostariam de ir. Teve uma menininha num shopping que eu contei, numa feira de livro, né? E eu contei essa história com boneca, com as coisas. Aí tem o fio, né? E o fio, aí eu enrolo o fio na criança e tal. E aí no final eu saio perguntando, para onde você gostaria de viajar? E tinha uma menininha cadeirante, né? Eu quero ir para Paris. Então eu achei o máximo, né? Porque ela falou que queria ir para Paris. A imaginação da criança vai muito além, né? Mas aí as crianças falam, eu queria ir para um mundo que tivesse isso, que tivesse aquilo. A história nunca vai parar no final, né? Porque... Mas acho que isso é o gostoso, você poder levar a tua imaginação no mundo sem limite. A gente aprende que tudo tem que ter um limite, né? Tudo tem que estar dentro da caixinha, tudo tem que ter um final feliz, tudo tem que, né? Ou infeliz, né? Se for Shakespeare, por exemplo, é um final feliz. Ou se for Disney, todos felizes para sempre. Então, por que o final não pode ser criado por mim, por exemplo? Né? Antes de passar para o próximo livro, que já pega um público um pouco maior, entre aspas, né? Até que hoje em dia, 10 anos, já está com uma cabeça muito além do que a minha era quando eu tinha 10, eu acho. Na verdade, o Historietas e Amores foi uma adaptação... Tá marcado aqui porque eu tô lendo ainda, gente, não acabei de ler. É um livro de contos com histórias de amor. Porque o amor é o grande dilema dos nossos tempos. Os laços afetivos e o amor, todo mundo quer amor. Não existe uma só pessoa no mundo, pode ser uma pessoa que esteja enclausurada lá na prisão, mas ela quer amor. De uma forma, ela quer amor e ela já foi amada um dia por alguém. Nem que seja no ato da concepção, mas ela foi.
Então, o amor, ele é um assunto muito controverso, muito amplo, muito abstrato e que faz parte de todas as pessoas. E aí eu decidi escrever o Historietas e Amores, que são histórias mesmo, histórias de amor. Histórias de amor que envolvem todos os tipos de amor. Todos os tipos. O amor familiar, o amor entre duas pessoas, o amor entre os irmãos, o amor próprio também. E também a esperança, né? A esperança, porque ninguém vive sem esperança. E ele tem sido bem aceito. Isso foi um tiro no escuro. Por que eu digo que foi um tiro no escuro? Você nunca pensou que fosse escrever? Não, porque geralmente eu escrevia mais para criança. O meu próximo livro que vai sair, ele é para crianças também. Se chama Alfabeto para uma Vida Melhor. E esse aqui, na verdade, eu queria fazer para o público adolescente, mas ele acabou se tornando também para o público adulto. Porque os adultos gostam também de histórias de amor e se identificam. E eu procuro trabalhar esse livro de outra forma. Eu não trabalho contando histórias como eu faço com os infantis. Geralmente eu faço... Esse não tem mala. Não, esse não tem mala. Esse aqui eu trabalho com rodas de leitura, leitura compartilhada, debates. A pessoa tem que se colocar mesmo. A pessoa tem que ler e tem que colocar o que ela pensa, o que ela achou, se ela daria um outro final para a história. Aí realmente, e é um livro também que a pessoa pode comprar, levar para casa e ler e pensar, né? Não precisa necessariamente ser dentro da escola, ou ter um trabalho na escola, ou ter aquele trabalho pedagógico. Entendi. É um livro também que você pode comprar para você espairecer, simplesmente pensar no amor. Você imaginava lá no começo, quando você escreveu o primeiro, que a aceitação ia ser tão grande quanto foi? Não, nunca imaginei. Porque hoje eu sei que às vezes, tipo, você vai ter feira, vai ter evento, todo mundo já comprou o livro e você já não tem nem mais data para ir visitar escolas e levar a história e aquela correria por conta da aceitação do pessoal. Na verdade, eu vivo numa cidade privilegiada, porque Brasília, se você quiser, todo final de semana tem um evento literário. Todo final de semana, e tem muitas escolas, e tem muitos autores também, mas tem espaço para todo mundo. Né? Eu costumo dizer que deve ter em média uns 100 e poucos autores de livros infantis, mas tem mais de 1000 escolas. Então, só escolas públicas tem 750 e poucas escolas, fora as particulares, né? Então, tem espaço para todo mundo, não precisa ninguém pegar o espaço de ninguém, sabe? É um espaço... tem uma relação de muito respeito entre os autores, todos os autores se ajudam. Tem o sindicato dos escritores, tem os grupos de escritores, eu faço parte do grupo GAEB. Tem as academias literárias, né? Tem muitos espaços, cooperativas entre autores que se ajudam. Então tem muitos eventos e um autor vai ajudando o outro, um vai divulgando o outro. Um vai fortalecendo o outro, né? Porque nós precisamos fazer isso. Nós precisamos, né, que escrevemos, nós precisamos nos ajudar. Precisamos estar juntos. Vender pela internet, criar grupos, criar feiras, criar eventos. Para quê? Para que o leitor compre esse livro diretamente do autor. Porque o que aconteceu? Nós estamos vivendo um movimento social hoje que está correndo nas redes sociais da falência dos grandes grupos, das grandes livrarias. É muito triste isso. É triste, é muito triste. Eu fico muito triste realmente. Porém, na literatura existem muitos atravessadores, né? E acaba que o preço final do livro ele fica muito caro.
Porque as grandes redes de livrarias, elas têm um lucro muito acima das editoras e do autor. Qual é o movimento inverso que está acontecendo na sociedade? Os pequenos autores, como é o meu caso, eu sou uma formiga. Os pequenos autores, eles estão se reunindo nesses grupos que eu falei para vocês, nesses pequenos grupos, e estão criando essas estratégias de mercado, onde ele mesmo cria o livro dele, ele mesmo vai atrás de uma editora, ou às vezes ele cria a sua própria editora, ou às vezes ele faz um livro como autor independente, ele mesmo vai atrás do seu ISBN, da sua ficha catalográfica, do seu diagramador, e ele mesmo vai atrás do seu leitor e vende o livro mais barato. A fim de baixar o custo e tornar a literatura mais acessível a todo mundo. Com isso nós, porque eu me incluo com muito orgulho, nós estamos tornando a literatura algo mais democrático para todos e mais acessível, né? De forma que isso veio prejudicar as grandes redes de livrarias, veio mesmo. Mas talvez seja a hora de nós nos juntarmos e nos fortalecermos para trabalharmos juntos mais uma vez. Porque não estamos mais vivendo tempos onde só uns têm que ganhar e outros não. Sim. O mais importante é esse livro aqui, esse livro chegar na mão da criança, a um preço justo e acessível. Né? Quando eu tenho muitos atravessadores nesse processo, o custo final do livro ele vai ficar muito alto. E alguém vai sair perdendo. Quem vai sair perdendo é o autor e o leitor, geralmente. Então, não que eu seja contra essas redes de livrarias, de jeito nenhum, viu, gente? Eu fico muito triste toda vez que eu vejo uma livraria fechando. Mas, por outro lado, em Brasília nós estamos com um movimento lá muito comum de cafeterias abrindo pequenos espaços para os autores. Isso tem sido muito comum, né? Cafeterias, mercados alternativos, feiras de artesanato, que abrem espaços literários para os autores independentes contarem suas histórias, venderem seus livros, interagir com as crianças, interagir nas escolas, fazer propaganda desses livros. E as escolas também estão querendo esses autores dentro do espaço escolar, interagindo com a criança, conversando, mostrando, falando sobre esse processo de criação literária, como que ele acontece, incentivando o jovem a escrever no seu blog, no seu, sei lá, no seu instrumento nas redes sociais, né, suas resenhas. Então, esse movimento, ele está acontecendo mesmo na sociedade. Apagou a luz, né, gente? Não, apagou a TV, mas a gente segue. Aqui é assim, aqui é sempre uma caixinha de surpresa, porque eu vou tentar mexer nesse negócio. Como eu ia dizendo, esse é um movimento social que ele está acontecendo não só na literatura, ele está acontecendo em outros, de forma geral, né? Em outros setores da economia também, em outros setores da cultura. Hoje, por exemplo, hoje em dia é muito comum os brechós, muito comum você ver cooperativas de artesanato, cooperativas de artistas. A gente tem uma amiga, né, que tem um espaço colaborativo bem legal. Lojas colaborativas. Na literatura não podia ser diferente, porque nós não podemos achar que o livro é erudito, que o livro ele é um enfeite bonito para ficar numa estante. Livro bonito é livro na mão da criança, amassado, sujo de chocolate, sabe, sujo de folhinha de árvore, mas lido na cabeça dela. O livro foi feito para isso. Livro não foi feito para enfeitar a estante de livraria. Livro foi feito para ficar na mão do leitor. E o leitor é a criança. A criança,
é o futuro do nosso país. Você acha que esses hábitos estão voltando? Eu acho. Porque eu falo comigo, quando eu era criança, eu sempre tinha um livro na mão, ou pela minha mãe. Você sempre me deu muito livro e sempre me incentivou a escrever, e você vê, que nem eu vejo pelo meu irmão. Você escreve meu muito irmão bem. são 20 anos, ele é 20 anos mais novo do que eu. E não tem o hábito da leitura. Uhum. Eu acho que esses movimentos sociais, eles estão voltando por uma questão de necessidade mesmo. Tem um movimento lá em Brasília que se chama Brincadeiras de Rua. Tem vários movimentos, mas o que eu estou me lembrando agora é esse. E as mães se reúnem com as crianças nos parques, penduram livros nas árvores e vão brincar com brincadeiras de rua mesmo, amarelinha, pique-pega, jogar peteca, e vão ler com as crianças. Então, esses movimentos sociais, eles estão voltando. Eu acredito que, primeiro, isso começou por uma questão econômica. Porque está muito caro você levar o seu filho para o shopping hoje, gastar 100, 200 reais com ele. Está muito caro. E então, de repente, eu me reúno com algumas mães e eu pego essas crianças, levo para fazer um piquenique, cada um leva alguma coisa, cada uma leva um livro, e a gente vai contar histórias, vai fazer um lanche gostoso, vai brincar. Dentro da escola, a mesma coisa. No edifício que eu moro, a mesma coisa. Então, esse movimento, ele está acontecendo. Ele está acontecendo em vários setores da sociedade, como eu digo para vocês. Ainda existe esperança. Existe esperança. Existe esperança. E com o livro não podia ser diferente. Hoje em dia nós temos assim, agora não é fácil. Se vocês perguntarem para mim, é fácil? Não, não é. Não é fácil. De cada... Pode continuar, que a Andréa chegou. Vai. De cada 100 pessoas que publicam um livro, apenas 5 continuam no mercado. Mas por falta de incentivo? Não, eu acho que por falta de preparo. E são autores bons. Eles não continuam no mercado porque às vezes falta essa cultura da interação do autor com o leitor. Os que continuam são esses que interagem com o leitor. Né? Então, às vezes, eu penso que publicar um livro é uma coisa fácil, relativamente fácil. Mas você manter esse contato com o seu público é difícil. É difícil. É uma coisa que você tem que conquistar todo dia. Um tijolinho hoje, um tijolinho amanhã. Você vai numa escola hoje, amanhã você vai na outra, depois você vai na outra, a outra te chama. E quando você vê, várias escolas já te chamaram. Mas às vezes, será que também, tipo, não generalizando, mas às vezes o autor pega e pensa que a coisa é simples demais e que vai cair do céu, que eu não preciso ter esse contato com o meu leitor, eu vou escrever meu livro, coloco lá e... Às vezes tem alguns autores que eles escrevem livros muito bons, de muita qualidade, colocam na livraria e a livraria vai e coloca lá na prateleira. Mas o livro, ele não vende na prateleira, ele vende no contato com o autor. A não ser, lógico, né, aqueles grandes autores que já têm toda uma vida dedicada àquilo, um Jonas Ribeiro, por exemplo, um Ziraldo, enfim. Já estão num outro... Um outro patamar, lógico. Eu não estou falando aqui desses autores, que se eu ver um livro do Jonas Ribeiro na prateleira e eu não tiver aquele livro, eu vou comprar. Eu não quero saber o que ele escreveu. E nem quero, eu já interagi com ele já, mas assim, não interessa, eu vou lá e compro, porque ele já tem um nome. Do Ziraldo a mesma coisa, né? E outros, né, que por aí vão, ou outros autores que eu nem vou citar nomes, que eu vou ser muito injusta, porque a literatura brasileira, ela é muito rica, gente. E quando eu falo literatura, eu não estou falando
só da literatura infantil, eu estou falando eu tô falando dos romances policiais em Brasília pipocam. Tem cada autor maravilhoso, romances policiais, literatura de cordel que agora virou patrimônio cultural do Brasil, né, ou da humanidade, eu nem sei. Então, nós temos uma cultura no Brasil riquíssima e nós temos que valorizar. A gente está caminhando para isso, com passo de formiguinha, mas acho que isso está melhorando a cada dia. O incentivo à cultura, à literatura, à colaboração vem aumentando cada vez mais. Eu falo que esse é um caminho natural para a humanidade. Ou o ser humano passa a trabalhar mais no coletivo, com união, para todos se favorecerem, não apenas um, ou então as coisas vão ficar mais críticas e mais feias. Por exemplo, eu tenho muita esperança no futuro, quando eu vejo duas pessoas jovens como vocês aqui. O Fernando não está aparecendo, mas ele está atrás das câmeras, né? Então, quando eu vejo dois jovens fazendo um programa desse, com vários assuntos, só pelo simples prazer de difundir a cultura e a informação, eu tenho esperança no futuro. Porque vocês é que vão, né? Eu também, eu não estou me eximindo, eu também sou responsável. Mas eu tenho esperança no futuro, sim. Eu acho que as coisas podem mudar. E eu gostaria de contar duas coisas que aconteceram, aliás, dois fatos que aconteceram, que, como eu disse para vocês antes, né, que eu visito muitas escolas, mas a maioria das escolas são escolas públicas e algumas bem pobres. Em algumas eu até nem vendo livros, eu só vou mesmo para contar história e interagir. Mas aconteceu uma vez lá em Brasília, que eu fui numa escola muito pobre, bem pobre mesmo. Não vou citar o nome para não ficar chato, né? Não expor a escola. E a diretora, minha amiga, me pediu para ir nessa escola, eu fui. Ela, ai, Débora, minha escola é muito pobre e tal, mas eu vou mandar o bilhete para os pais avisando que você vai trazer. Eu falei, olha, não se preocupa. Eu vou contar a história para todo mundo. Não se preocupa e tal e tal. E eu acabei vendendo nessa escola uma quantidade até razoável de livros. Sim, não foi grande, né? Mas para quem não achava que não fosse vender nenhum livro, até a diretora ficou espantada. E uma menininha, eu esqueci o nome da menininha, ela chegou com um dinheirinho todo enrolado na mão assim, ó. O dinheirinho todo enrolado. Falou, tia, eu quero comprar um livro. Tia, é a primeira vez que eu vou comprar um livro na minha vida. Eu nunca comprei um livro, né? Então aquilo para ela foi um acontecimento muito grande. Foi um pontapé inicial na vida dela, não sei, para alguma coisa. Mudou a vida dela. Então ela comprou um e eu dei outro. Falei, então você vai levar um que você comprou. Ela falou assim, você tira uma foto comigo? Tiro uma foto com você. Aí você vai levar o que você comprou e eu vou te dar outro. E você vai ler, e depois você vai ler para outra pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa. O seu primeiro livro. Então aquilo para ela foi uma alegria muito grande, né? E uma outra coisa que eu digo também, que às vezes eu vou numa escola carente, tudo, né? Mas as professoras fazem um trabalho muito bonito. Os professores são muito dedicados, fazem cada trabalho maravilhoso. E você observa que a família, os pais, quando tem uma feira, um evento, eles são pobres, mas eles fazem questão de comprar aquele livro. Pobres que eu digo assim, todos nós, né, de uma certa maneira somos também, ultimamente. Mas assim, tem um poder aquisitivo baixo, mas faz questão de comprar o livro para aquele filho. Ah, eu não pude ter, mas o meu filho vai ter. O meu filho vai ter, porque eu quero que ele tenha acesso ao que eu não tive, né? Então são fatos muito interessantes que eu estou aprendendo a conhecer agora também, que eu não conhecia. Né? Por isso que eu digo,
Os movimentos, esses movimentos sociais, eles estão acontecendo sem que nós percebamos. Estão tornando as coisas e os produtos, de uma forma geral, inclusive a cultura, porque a cultura também é um produto, estão tornando muito mais acessível, né? Basta a gente ver aí os CDs também, aconteceu a mesma coisa, né? E quem quiser ter acesso aos seus livros, consegue comprar pelo site? Consegue, pela livraria Gaeb, tem todos os meus livros, para qualquer lugar do Brasil, sem frete. Vou colocar o link aqui embaixo para você, para facilitar e você entrar no site da Gaeb. Livraria Gaeb. E também pode comprar direto comigo, que eu mando pelo correio, pelo meu WhatsApp. Aí você manda mensagem inbox pro nosso canal e a gente passa o telefone dela. Isso. E também pelo Facebook, pelo Filó Histórias, que é o meu Facebook, no Messenger, no inbox. Tá bom? Viu só? Super simples. Simples. Eu vou continuar aqui conversando com ela, contando histórias, falando sobre literatura, falando sobre a esperança do mundo melhor. Com certeza. E a gente conversa pouco, a gente vai ficar aqui, que Senhor dos Anéis vai ficar para trás, que a gente vai ficar mais do que 3 horas aqui. Então, se você tiver interesse nos livros, acho super válido. A gente já falou não só para as crianças, mas para você também. Entra no site da livraria Gaeb. G-A-B-E. Inclusive, esse grupo é um grupo de autores associados. Lá você vai encontrar tantos esses quanto de vários autores. De vários autores. Autores de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, de Goiânia. E você pode comprar pelo cartão de crédito e sem frete para qualquer lugar do Brasil. Gente, melhor coisa, literatura sem frete, com custo super acessível. Eu não quero fazer propaganda do Gaeb, né? Mas Gaeb significa Grupo de Autores Associados Brasileiros, né? Que é um grupo assim que apoia a literatura em todos os lugares do Brasil. E não só literatura infantil também. Não só literatura infantil, qualquer tipo de literatura. Você vai lá no site, vai ver. Antes de ver, você vai se inscrever no nosso canal, vai dar joinha, pode deixar comentário aqui embaixo que a gente tenta sempre prestar mais atenção e responder quando dá tempo, mas se não dá tempo, a gente responde. Manda e-mail, manda sinal de fumaça que a gente entra em contato com vocês. Dé. Bom, eu queria só agradecer pela paciência de me ouvirem, porque eu falo muito, viu, gente? Vá. Eu falo muito. E esses meninos são... coisa de contadora de história isso, gente. Esses meninos são maravilhosos. Eu estou à disposição. Qualquer dúvida, qualquer coisa. O meu Facebook é Filó Histórias. Podem entrar lá, me procurar, perguntar. Todas as escolas que eu visito têm fotos. Eu gosto muito de conversar com as pessoas. Eu gosto muito de ouvir opiniões. Gosto muito desse feedback do leitor também. A Mala da Filó tá viajando no Brasil? Já não, tá só em Brasília ainda. Bom, por enquanto ela só tá em Brasília e Goiânia. Mas ela está recebendo convites, tá? Faz convite, de repente a Mala da Filó chega aí na sua cidade também, no seu colégio. Tá bom? Bom, a gente vai fechando aqui. Dé, obrigado. Beijo. Obrigado de coração. Eu que agradeço, tá? Até o próximo programa. Tchau, tchau.